Salomão, ainda jovem, herdou o trono do seu pai, Davi. O reino de Israel estava prosperando, e ele sabia que precisava continuar o legado de seu pai e manter a nação unida e forte. Salomão sentia um grande peso em seus ombros, pois a sabedoria e a justiça de Davi eram conhecidas por todos. Certa noite, enquanto estava em Gibeão, Salomão teve um sonho. Deus apareceu a ele e disse: "Pede o que queres que eu te dê." Salomão, com humildade, respondeu: "Senhor meu Deus, fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu ainda sou muito jovem e não sei como conduzir o teu povo. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo e para discernir entre o bem e o mal." Deus ficou agradado com o pedido de Salomão e disse: "Por que pediste isso e não muitos dias de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo? Farei como disseste. Eis que te dou um coração sábio e compreensivo, de maneira que antes de ti não houve igual e nem haverá depois de ti. Também te dou o que não pediste, riquezas e honra, de modo que, entre os reis, não haverá igual a ti todos os teus dias." A partir desse momento, Salomão começou a adquirir uma reputação de grande sabedoria e justiça. Em todo o reino e além dele, ouviam-se histórias sobre suas decisões sábias e justas. Pessoas de todas as partes vinham para ouvir os seus conselhos. Um dos primeiros desafios que Salomão enfrentou foi um caso difícil que colocou à prova sua sabedoria. Duas mulheres foram até ele com um bebê, ambas afirmando ser a mãe da criança. Cada uma tinha uma história convincente. Salomão, então, pediu uma espada e disse: "Cortem o menino vivo em duas partes e deem em meio a cada uma." A verdadeira mãe, cujo amor pelo filho era maior do que seu próprio desejo, implorou: "Por favor, meu senhor, dê o bebê a ela. Não o mate." Enquanto isso, a outra mulher dizia: "Nem para mim nem para ti, cortem-no." Salomão então ordenou: "Não matem o bebê. Deem a criança à primeira mulher. Ela é a verdadeira mãe." Todos que ouviram falar desse julgamento reconheceram a sabedoria do rei, pois ele foi capaz de discernir a verdadeira mãe através da compaixão. Com o tempo, enquanto Salomão continuava a aplicar sua sabedoria, surgiam novos desafios que testavam sua capacidade de governar com justiça e discernimento. Em um determinado momento, uma disputa entre duas nações vizinhas sobre a posse de um território estratégico chegou ao conhecimento do rei. O lugar era uma região fértil, cujas águas eram essenciais para ambos os lados. O conflito ameaçava escalar para uma guerra que poderia desestabilizar toda a região. Salomão convocou os líderes das duas nações e propôs uma solução diplomática. Pediu a ambos que descrevessem o valor do território em disputa e o impacto que teria sobre seus povos. Depois de ouvir atentamente, Salomão sugeriu uma divisão justa das águas e recursos, atendendo às necessidades de ambos os lados sem que nenhum deles fosse prejudicado. Essa decisão sábia não só evitou uma guerra, mas também fortaleceu os laços de amizade e cooperação entre os reinos. A aura de sabedoria e justiça de Salomão continuou a crescer, atraindo cada vez mais visitantes e expandindo sua influência além das fronteiras de Israel. Pouco tempo depois, durante uma sessão do Conselho Real, Salomão recebeu uma mensagem de um mercador vindo de terras distantes. Ele trazia notícias de avanços científicos e filosóficos em outras partes do mundo. Curioso e sedento por novos conhecimentos, o rei convidou os sábios estrangeiros a Jerusalém. Durante semanas, os salões do palácio foram palco de debates acalorados e aulas brilhantes. Salomão absorveu tudo, expandindo ainda mais sua compreensão do mundo e suas capacidades. Durante uma dessas sessões, um dilema discutido entre os conselheiros chamou a atenção de todos. Tratava-se de um navio que, após sofrer constantes reparos e substituições de partes ao longo dos anos, levantava a questão: e ainda se tratava do mesmo navio, ou se tornará algo completamente novo?
Usando sua característica sagacidade, Salomão meditou profundamente sobre o problema, e então respondeu: um navio, mesmo após inúmeras substituições, mantém seu propósito e sua identidade através de sua função contínua. Assim é com os reinos e as pessoas. O que nos define não são as partes individuais, mas o todo que continua a cumprir seu papel ao longo do tempo. Seus conselheiros ficaram impressionados com a profundidade de sua resposta, reconhecendo que a verdadeira sabedoria está em entender tanto a permanência quanto a mudança. Em sua velhice, Salomão dedicou-se a escrever provérbios e cânticos, deixando um legado de palavras que seriam estudadas por gerações futuras. Salomão continuava a ser admirado por sua sabedoria e justiça. Seu governo foi marcado por uma série de decisões justas e prudentes que aumentaram a prosperidade e a paz no reino de Israel. Sob seu reinado, Jerusalém cresceu em importância e se tornou um centro de comércio e cultura. Salomão também valorizava a educação e as artes, promovendo o desenvolvimento de inúmeras obras literárias e arquitetônicas. Uma das maiores realizações de Salomão foi a construção do Templo de Jerusalém, um sonho de seu pai Davi que ele fez questão de concretizar. O templo se tornou o centro espiritual e religioso do povo israelita, onde a Arca da Aliança foi guardada e onde o povo se reunia para adorar a Deus. Além de suas realizações materiais, Salomão também compôs muitos provérbios e cânticos, que foram compilados e preservados, contribuindo para a sabedoria das futuras gerações. Entretanto, com o tempo, Salomão começou a se desviar dos caminhos de Deus. Influenciado por suas muitas esposas estrangeiras, ele permitiu a introdução de cultos pagãos no reino. Esse desvio enfraqueceu sua liderança e semeou a discórdia entre o povo de Israel. A grandeza inicial de seu reinado acabou sendo manchada por sua falta de fidelidade aos preceitos divinos. Nos últimos anos de sua vida, Salomão refletiu sobre seus erros e buscou reconciliar-se com Deus. Ele escreveu o livro de Eclesiastes, onde refletiu sobre a vaidade das conquistas materiais e a importância de seguir os ensinamentos de Deus. Salomão morreu após 40 anos de reinado, deixando um legado complexo de sabedoria, riqueza e um exemplo de como o poder pode corromper até mesmo os mais sábios. Após sua morte, o reino de Israel se dividiu, cumprindo assim a profecia que Deus havia feito devido aos pecados de Salomão. Mesmo com seus erros, Salomão é lembrado como um dos reis mais sábios que já existiu, e suas obras e ideias continuam a inspirar pessoas até hoje.